onde a história de todos termina, Jesus teve um recomeço na história. Onde a nossa história termina, Jesus recomeçou. Por isso que é antes de Cristo e depois de Cristo. Então, onde a história de todo ser humano termina, é onde a história de Jesus recomeça. Aleluia! Essa é a primeira lição que hoje nós podemos aprender a respeito da ressurreição. Em João capítulo 20 está escrito a partir do versículo 1 o seguinte, só para você entender, até porque você assistiu essa encenação aqui sobre a ressurreição de Jesus, e você vai entender um pouco mais a respeito disso. Olha só o que está escrito em João capítulo 20, a partir do versículo 1. No primeiro dia da semana, bem cedo, estando ainda escuro, Maria Madalena chegou ao sepulcro e viu que a pedra da entrada tinha sido removida. Então correu ao encontro de Simão, Pedro e de outro discípulo, aquele a quem Jesus amava, e disse: tiraram o Senhor do sepulcro e não sabemos onde o colocaram. Pedro e outro discípulo saíram e foram para o sepulcro. Os dois corriam, mas o outro discípulo foi mais rápido que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. Ele se curvou e olhou para dentro, viu as faixas de linho ali, mas não entrou. A seguir, Simão Pedro, que vinha atrás dele, chegou, entrou no sepulcro e viu as faixas de linho, bem como o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus. Ele estava dobrado à parte, separado das faixas de linho. Depois o outro discípulo que chegara primeiro ao sepulcro também entrou. Ele viu e creu. Eles ainda não haviam compreendido que, conforme a Escritura, era necessário que Jesus ressuscitasse dos mortos. A primeira lição que nós vemos sobre a ressurreição de Jesus, e hoje estamos conversando sobre isso, é que se você crer de todo o coração, se você confessar a Jesus de todo o coração, Jesus pode recomeçar a sua história. Você chegou aqui com uma história, querido. Todos nós temos uma história. Todo mundo aqui tem uma história para contar. Todo mundo aqui tem fatos da sua vida. Alguns com mais idade, outros com menos idade, mas todo mundo aqui carrega uma história por detrás de sua vida. Algumas histórias são muito cruéis, são muito duras, outras com muitos momentos felizes. Mas todos nós somos marcados por histórias. Mas independente da história que você viveu na sua vida, independente disso, você que está aqui de forma presencial, ou você que está de forma online, quando Jesus ele entra na sua vida, quando você quer e recebe de todo o coração, quando você confessa Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, há um recomeço na sua história. Você simplesmente pega a história do seu passado e traz para esse momento para ser apenas uma lição para a sua vida. O passado que você deixou para trás, são lições que você estará aprendendo para como não fazer mais. Por quê? Porque Jesus tem uma nova história para você. É um novo cântico, são novas palavras, é uma nova unção, um novo louvor. Você crê nisso, meu irmão? Aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Por isso que Jesus, ele não é como essa biografia de muitos de nós, porque daqui a algum tempo eu não estarei aqui, você não estará aqui. Nós vamos apenas deixar uma história aqui, nós vamos deixar algumas marcas aqui, mas nós vamos partir. Mas Jesus, ele não teve um fim. Jesus, ele é o alfa e o ômega. Ele não tem um fim, simplesmente. Ele é a continuidade de todas as coisas, ele é o início de todas as coisas, é a continuidade de todas as coisas, ele não tem fim. Quando Jesus morre, ao terceiro dia ele ressuscita, dizendo: eu estou começando aquilo que eu preciso começar, uma nova história na vida de todos os seres humanos. Todos aqueles que vierem a mim terão também um recomeço na sua história. Hoje Jesus quer fazer isso na sua vida. Talvez o seu casamento seja destruído, talvez a sua vida emocional seja destruída, talvez a sua vida sentimental seja destruída, mas principalmente eu sei
que aquele que não está em Cristo ainda não é nova criatura, então a sua vida espiritual não está bem, não está de acordo com aquilo que Deus tem para você. Por quê? Porque é por meio de Jesus que há um novo começo. Então Jesus quer renovar esse relacionamento com Deus através de Jesus, através dele mesmo. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 15, 14, ele diz o seguinte: e se Cristo não ressuscitou, olha Paulo escrevendo à igreja em Corinto, e se Cristo não ressuscitou, é inútil a nossa pregação. Olha Paulo escrevendo aos Coríntios, e se Cristo, ele está ali pregando, escrevendo uma carta à igreja em Corinto, e hoje serve para nós. Bom, e se Cristo não ressuscitou? É inútil a nossa pregação, não vale de nada aquilo que nós estamos fazendo aqui. De que vale a gente estar aqui reunido nessa noite? De que vale você estar sentado aí online agora assistindo, talvez no seu trabalho? De que vale você vir todo domingo aqui? De que vale você ir para a sua célula pregar algo de alguém que está morto? De que vale? Você pode lembrar de muitas pessoas que estão mortas hoje, que têm belas histórias, mas aquele a quem pregamos está vivo. Por isso que Paulo está dizendo, se Cristo não ressuscitou, é inútil a nossa pregação, como também é inútil a fé que vocês têm. O sentido de estarmos hoje neste lugar é que nós adoramos, nós cultuamos o Deus que ressuscitou dos mortos. Eu sei que você já sabe dessa história, eu sei que você já canta sobre isso, eu sei que nós cantamos sobre isso desde aqueles que foram criados na igreja, a gente fala sobre isso, aqueles que se converteram há pouco tempo, mas esse é o ápice. A cruz foi um momento muito especial, quando Jesus levou nossas dores, nossas culpas, nossas transgressões, nossas iniquidades, nossas enfermidades, tudo foi levado na cruz do Calvário. Aleluia, aleluia. E hoje, estamos aqui, porque nesse sepulcro, que hoje está aqui, uma encenação, né? Apenas um teatro que foi feito, algo que foi feito aqui para encenar, para a gente poder compreender, é para você entender, que todos os líderes de todas as religiões do mundo, existe um sepulcro onde o corpo está ali, mas o rei que você adora, existe um sepulcro sim, mas que está vazio, porque ele ressuscitou, ele está vivo. Você pode ter chegado aqui muito bem, muito feliz, tudo tranquilo, você pode chegar aqui em prantos, está muito mal, ele continua vivo para você, querido, ele continua reinando. E muito mais do que isso, ele ainda deixou a presença do Espírito Santo dentro de nós e nos dando a certeza que podemos adorá-lo, porque ele está vivo, que podemos nos relacionar com ele, pois ele não está morto. Jesus, você precisa sempre lembrar disso, ele não está morto. A segunda lição que eu quero deixar para você é que se você crer, se você confessá-lo como o único e eterno Salvador e Senhor, você nunca mais estará sozinho. Por quê, pastor? Porque ele vive. Por quê? Porque teu esposo pode te deixar sozinho, tua esposa pode te deixar sozinho, teu esposo pode deixar sozinha, teus filhos podem ir embora, seus melhores amigos podem ir embora, mas aquele que vive para sempre, ele nunca te abandona. E porque ele vive para sempre, ele nunca te deixará sozinho. É esse Jesus que vive para sempre. Como eu falei anteriormente, Jesus, ele levou na cruz todos os nossos pecados. Foi um momento muito especial. Mas a história não encerrou-se no Calvário. Não foi na cruz que a história acabou. A cruz foi o momento, foi o ato de amor de Deus por nossa redenção. Foi Jesus se entregando por nós, para abrir o caminho para chegarmos a Deus. Ele viu a morte, ele experimentou a morte, para nos levar de volta para Deus, mas ali não acabou, por quê? Porque na ressurreição, não foi a nossa redenção, mas foi a prova de sua vitória, sobre a maior consequência de nossos pecados, a morte. Ele venceu a morte, por seu poder e por sua autoridade. O maior inimigo de nossas vidas, a morte, foi derrotada. Naquele terceiro dia, ao ressuscitar, a morte foi vencida, porque o sepulcro está vazio. Nós não o vemos,
mas nós cremos. E fica uma terceira lição para nós. Independente do que aconteceu até hoje na sua vida, independente das coisas que você viveu, é possível superar as dores, é possível superar as consequências dos nossos pecados do passado, se você crer e se você confessar a Jesus como seu eterno e único Salvador. Se você o fizer, certamente você vai superar essas dores, certamente você vai poder lidar com as consequências do seu passado. Eu não estou dizendo aqui que na sua vida, como alguns dizem aí, vem para Jesus, que é só vitória. É só você compreender, é claro, o conceito de vitória segundo a palavra de Deus. Na verdade, o que Jesus está dizendo para nós é que quando nós vamos a Ele primeiro, nós somos salvos eternamente, temos a vida eterna. Mas nessa terra vamos passar por dores, vamos passar por lutas, vamos sofrer consequências dos nossos erros. Porém, em todos esses momentos, há um antídoto, que é o pedido de perdão, que é a humilhação, que é o arrependimento, porque a mão dele estará sobre nós quando agirmos assim. Por quê? Porque ele vive, porque Jesus vive. Essa biografia não tem fim, querido, não tem fim. Quando você olha para a Bíblia, por exemplo, você percebe que outras ressurreições aconteceram na Bíblia. Se você olhar para o Velho Testamento, por exemplo, lá em 1 Reis capítulo 17, Elias faz o quê? Ele ressuscita a filha de uma viúva em Sarepta. Eliseu, lá em 2 Reis capítulo 4, ele ressuscita também a filha da sunamita, lembra disso? Lá em Lucas capítulo 7, o próprio Jesus ressuscita o filho de uma viúva na cidade de Naim. Depois também Jesus ressuscita a filha de Jairo, lá em Lucas capítulo 8. Em João capítulo 11, o pastor Lúcio estava falando aqui de Maria, e também citando até Lázaro, era na casa de Lázaro nesse momento. O que aconteceu? Aquele homem foi ressuscitado por Jesus. Pedro também ressuscita uma mulher chamada Dorcas, e no livro de Atos. Também Paulo ressuscita Eutico, lembra aquele jovem que Paulo estava pregando, ficou muito tarde, ele cai da janela, e aí Paulo corre até lá, segura ele pelos braços, e abraça e ele ressuscita. Então existem outras ressurreições, a Bíblia não só a de Jesus. Só tem um detalhe: qual é a diferença da ressurreição de Jesus para as outras ressurreições? É que todas essas pessoas morreram novamente. Todos eles morreram novamente. Lázaro teve que morrer, a filha de Jairo teve que morrer, Dorcas teve que morrer, todos eles morreram, mas a ressurreição de Jesus, ele não teve que morrer de novo, ele vive para sempre, aleluia. E segunda diferença, é que todos eles precisaram de um terceiro, ou seja, tinha que ter alguém. Foi Elias para ressuscitar aquele jovem, aquele menino, e foi Eliseu, depois foi Jesus para ressuscitar, depois foi Paulo, Pedro, mas Jesus não teve um terceiro para ressuscitá-lo. Por quê? Porque ele é o Deus Todo-Poderoso. Ele não precisou de um terceiro. Jesus não dependeu de ninguém, porque ele é soberano. Ele diz: eu sou a vida, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim nunca mais verá a morte. Por quê? Porque ele vive. Porque isso ele já estava declarando antes: eu sou a ressurreição e a vida. A morte não pode me deter, a morte não pode me parar. Então, quando você chegou aqui nessa noite, quando você ouviu e assistiu talvez lá aquela propaganda sobre seguindo os passos de Jesus, com Jesus a ressurreição, essas 3 lições eu gostaria que você guardasse em seu coração. Primeira lição: se você crer e confessar a Jesus, Ele pode recomeçar a sua história agora. Quantos aqui tiveram sua história recomeçada a partir de Jesus? Levante a mão bem alto. A história de vocês recomeçou? De verdade? Foi um recomeço? Foi um recomeço, não foi? Como você era antes? A gente pode dizer antes de Jesus e depois de Jesus. Você era mais feio, mais feia. Ficou mais bonito, mais bonita. Não é verdade?
É só você olhar as fotos anteriores. Só você pegar lá, entra no Facebook e dá uma olhada. Você fala, meu Deus, Jesus fez um milagre na minha vida. Até isso Jesus melhora na gente. Pipa voada, né? Se cada um contasse aqui, meu irmão, se eu fosse dar o microfone, a gente ia passar a noite toda aqui, antes de Jesus e depois de Jesus. Agora, depois de Jesus, você teve provas, sim ou não? Você teve lutas? Você já perdeu algumas vezes? Você já perdeu pessoas que amava talvez? Você passou por tudo isso? Sim, eu também. Então, qual é a diferença? A diferença é que aquele que vive eternamente habita em mim. Porque ele vive, eu posso crer no amanhã. Porque ele vive, é por isso que a gente canta isso, porque ele vive, eu posso crer no amanhã. Às vezes tem dia de dores, dias de lutas, dias de provas, dias de saudades, dia de perdas, dias de alegria, dia de conta cheia, que são poucos dias, contas baixas, contas altas para pagar, né? Tem dia de picanha, dia de abóbora, tem de tudo, querido. De picanha está mais difícil, né? Então tem de tudo, hoje tudo é piada nesse país, né? Mas uma coisa eu sei, com Jesus é um novo começo. Então essa é a primeira lição. A segunda lição que eu citei para você, eu quero que você guarde em seu coração. Você nunca mais estará sozinho na sua vida. Essa é a segunda lição, guarde isso no teu coração. Nunca mais. Os discípulos, antes de verem Jesus ressuscitado, eles estavam desesperados. Se você ler as Escrituras, você verá que eles estavam tão desesperados que eles não acreditaram quando algumas mulheres foram contar, Jesus vive, eles não acreditavam. Vieram aqueles dois discípulos do caminho de Emaús, eles contaram, eles não creram, diz a palavra de Deus, e até que Jesus aparece no meio deles, aí eles creram. Porque eles estavam ali perdidos, desesperados, dizendo, agora nós somos perdidos, já era, acabou para a gente. Aquele qual a gente cria não está morto. E eles não conseguiam lembrar de que Jesus disse, eu vou ressuscitar ao terceiro dia. É interessante quando nós estamos passando por uma luta muito grande, mas uma prova, aquele momento, aquele auge da prova, da dor, da luta, às vezes nós não conseguimos lembrar das promessas de Deus. A gente não consegue, você quer lembrar de que Deus disse, eu estou com vocês todos os dias. A gente não consegue lembrar que Ele vai nos guardar. Eu e você passamos por isso. Aquele dia que você está numa luta, talvez seja esse dia hoje. Você chegou aqui e você não conseguia lembrar da promessa, você não consegue lembrar. Os discípulos passaram por isso também, até que eles viram Jesus. Hoje, você não consegue vê-lo fisicamente. Por isso que Jesus disse lá, mais bem-aventurados. Vocês e nós somos mais felizes do que os discípulos. Porque ele disse, mais bem-aventurados serão aqueles que não viram, mas creram. Porque vocês estão vendo e estão com dificuldade de crer. Então, mais felizes, porque a palavra bem-aventurado é uma pessoa extremamente feliz, né? Mais bem-aventurados serão aqueles que não viram. Você já viu, querido? Não. Mas você creu. E ao crer, o milagre acontece na sua vida. Ao crer, você sabe, eu não estou sozinho. Uma das coisas importantes na sua vida e na minha é o seguinte, querer que Deus é real, querido. Uma vez eu estava orando sozinho, e como eu tenho o hábito de fazer isso, é claro, e naquele dia de oração, eu parei e não fiquei fazendo aquelas orações repetitivas, eu apenas repetia, Senhor, Tu és real, Tu és real, Tu és real. Eu não posso orar aqui imaginando algumas coisas, falando, soltando palavras no ar, como se fossem palavras repetitivas. Não, o Senhor é real, o Senhor está aqui agora comigo. Eu creio nisso intensamente, eu creio que o Senhor está nesse quarto agora, com essa porta fechada, como o Senhor me ensinou, eu creio que o Senhor está nessa batalha, eu creio que o Senhor não me abandonou, eu creio.
Eu não preciso ficar arrepiado para crer. Eu não preciso simplesmente sentir isso ou aquilo para crer. Eu preciso simplesmente crer. E eu creio que Ele está comigo. E eu falava, Senhor, eu creio, o Senhor é real. O Senhor não é uma historinha para me fazer sentir bem. O Senhor não é um Deus que foi criado para apenas me sentir muito bem, me sentir mais feliz, ter ânimo para poder superar, para poder vencer, para poder passar por uma luta, por outra. Não, o Senhor não é um ser desse, não é uma estátua que eu vou colocar aqui para tentar tocar. Não, o Senhor é real e vive, habita dentro de mim. Eu não estou sozinho. Aleluia. Você não está sozinho, diga para você mesmo, eu não estou sozinho. Repita isso 3 vezes, fecha teus olhos e repita, eu não estou sozinho. Você crê nisso mesmo, querido? Não é para falar para ninguém que está do seu lado, não, é para você mesmo. Eu não estou sozinho. A vontade que dá é de gritar, meu irmão. Porque eu sei que tem gente aqui dentro que está com vontade de gritar, talvez você esteja online aí agora, a vontade que dá é de gritar. É porque a gente é muito educado. A gente não quer incomodar os tímpanos da pessoa que está do nosso lado. Mas se eu fosse você, eu nem esquentava a cabeça. Porque quando você está no desespero, o que você tem que fazer é aquilo do teu coração, na hora que você, meu Deus, eu não estou sozinho, aleluia. É claro que isso não vai dizer que tua fé é maior ou menor do que ninguém. Você pode simplesmente só pensar, Deus já está vendo o teu coração. Porque eu não estou sozinho. Por quê? Porque Ele vive. Então, se eu crer em Jesus de todo o coração, se eu confessá-lo, eu não estou sozinho. E a última lição que nós falamos e citamos, independente do que aconteceu na tua vida até hoje, independente dos fatos que aconteceram, independente de qualquer coisa, Deus não vai levar em consideração o teu passado. Ele não vai levar em consideração. Quando você crer, quando você confessar, a Bíblia diz que Ele pega os nossos pecados e lança nas maiores profundezas, e Ele não se lembra mais. Ele não lembra do que você fez contra a sua família, Ele não lembra, Ele nunca mais. Pastor, como assim Deus não lembra? Ué, mas Deus não lembra? Como assim Deus não lembra? Ele quer dizer o seguinte, não é que Ele não lembre, Ele vai dizer para você que Ele nunca mais vai levar em consideração essas coisas. Por quê? Porque o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. Não é por sua causa não, não é por você não é por mim não é pela igreja que você segue não, é pelo sangue do Cordeiro que foi derramado na cruz do Calvário, é por aquele sangue que Ele não considera mais o seu passado, Ele considera um novo começo. É uma nova possibilidade na sua vida, é a possibilidade de mudança, de transformação. Por quê? Porque nós temos isso, porque Ele vive. Só temos essas coisas, essas 3 coisas na vida, porque Ele vive. Se nós estivéssemos aqui, seguindo uma biografia de alguém que estivesse numa sepultura, já teria acabado isso. Teria acabado. Se estivéssemos seguindo alguém por uma lição de vida que deixou, teria acabado. Mas nós só estamos seguindo o Deus, né? Um Deus não é, o Deus que vive eternamente. O único Deus que vive eternamente. Então hoje, você pode estar aqui desanimado, você pode estar aqui cantando, fazendo força, você pode estar aqui muito feliz, do jeito que você estiver, querido, da forma que você estiver, eu te convido a adorar esse Deus vivo. Eu te convido a pegar esses problemas, esse desânimo, essas coisas que estão aí te atrapalhando, colocar no canto e falar, fica quietinho aí. Por quê? Porque eu adoro um Deus vivo. Eu sinto desânimo, eu sinto tristeza, eu sinto angústia, eu sinto alegria, eu sinto prazer, eu sinto paz, eu tenho todas essas coisas, eu sou um ser humano normal. Mas o que faz a minha vida fazer sentido, ter sentido, é quem habita em mim. Porque aquele que vive habita em mim. E porque Ele vive, eu vivo. É assim que funciona. Porque Ele vive, eu vivo. Porque se Ele não habitar em você,
nós não vivemos, estamos mortos. Lembra quando o filho pródigo voltou para casa? Esse meu filho estava morto, mas agora vive. Ué, mas o filho estava ali, conversando com o pai, não estava na sepultura? Por que ele estava morto? Porque ele estava longe do pai. Quem está longe do pai, Jesus estava ensinando em João capítulo 15, quem está longe do pai está morto, ou seja, separado do pai. Mas quando eu volto para o pai por meio de Jesus, eu estou vivo novamente. Então eu vivo porque aquele que vive habita em mim. Aquele que vive habita em mim. Aleluia. Paulo chegou a dizer, para mim, viver é lucro, o morrer é ganho. Então não sei o que eu faço, se eu fico nessa terra, se vou embora, porque eu sei que Ele vive, que Ele habita em mim, e você está aqui hoje por esse motivo. Agora, se você está aqui hoje, você está online, não tem ainda esse Jesus na sua vida, ainda não crê de todo o coração, não confessou como Senhor e Salvador da sua vida, hoje eu quero te fazer esse convite. Hoje esse convite é para você de maneira especial, porque a hora que você estiver diante de Deus, ninguém vai responder por você, não vai ser essa pessoa que está do seu lado que vai te salvar, não é o pastor da igreja que vai te salvar. Eu lembro de um jovem aqui, já contei essa história, alguns vão lembrar, né, os mais antigos aí, já vamos completar 23 anos de igreja esse ano, e que lembra quando lançou aquele filme 2012, né? 2012, aquele filme que acabava o mundo, né, que negócio de água, aquele negócio todo, era um asteroide, né, que ia cair na Terra. Aí ele foi assistir o filme no cinema, o jovem, né? Aí quando chegou aqui no domingo, ele falou, pastor, posso sentar aqui do seu lado? Eu falei, por quê? Pô, fui assistir esse filme em 2012, estou morrendo de medo, porque se acabar o mundo agora, eu queria ficar do teu lado aí para poder garantir, né? Ficar garantido. É desse mesmo que ele falou comigo, sentado para dar uma garantida, porque eu estou morrendo de medo. Eu falei assim, rapaz, mas aquele que vive habita em você, meu filho, para com isso. Você acha que sou eu que vou te levar para o céu? Você está perdido se for assim. Porque tem gente que acha porque está casado com um crente vai para o céu, só porque a mãe ora por ele vai para o céu, só porque o pai ora por ele, está tudo garantido. Não, querido. Você vai responder pelos seus atos, pessoalmente, individualmente. Nem o pastor vai responder por você. Eu não vou responder pelos seus atos. Eu não vou responder como pastor pelas suas atitudes, pelas suas escolhas. Eu não respondo por isso. Você responde pelos seus atos e eu respondo pelos meus. E não é nada. Então, se você quer ter vida, deixa Jesus habitar em você. Porque esse Jesus que venceu a morte, não tem... Querido, você tem que ir a Israel um dia, quando você puder, você vai. É rapidinho, 17 horas de viagem. Junta dinheiro, vai juntando dinheiro. Você vai conseguir. Tem gente que vai aqui em Israel, né? Vitor e Pâmela já estão comprando passagem aí para Israel. Isso aí, já estão organizando. Quanto que é agora para ir lá? Uns $3.500, por aí. Tá? Mais um pouquinho, dependendo do grupo, né? Mas está por aí, está mais. E aí você tem que juntar, né? E aí quando você chegar lá, eles vão te levar a um local, né, que é o sepulcro, né, que eles dizem que é o sepulcro, mas não é uma confirmação realmente fiel. Então nós que já estivemos lá, eu, pastor Lúcio, pastor Rodrigo, a Eliana, pastor Walter, pastor Verônica, pastor Jorge, a Edilene teve, né, aquele primeiro grupo com a gente também, né? Quem mais aqui foi para Israel? Ricardo foi para Israel, pastor Sandro foi também, não foi? Pastor Sandro da Suelen, acho que foi também. Enfim, já que fomos lá, quando você chega lá naquele sepulcro, queridos, é uma coisa, é assim, é muito marcante, porque você entra, não pode entrar todo mundo junto, tem que ser um de cada vez, e você vê aquele local vazio. E aí tem uma plaquinha, ele não está aqui, ele vive. Você não encontra nada, simplesmente você entra numa pedra, e aí vê a sepultura, porque não é buraco assim, né, como a gente cava na terra, pedra, e não tem nada. A única coisa que você faz é chorar. Chorar de alegria, não é chorar de tristeza. Aí você fica ali dentro cantando,
Igual a gente cantou agora, cantamos aleluia, cantamos aleluia. Na época não tinha essa canção, era outra, né? Mas o que mais a gente canta é, porque Ele vive. A gente canta essa canção lá. Posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida, vamos lá, do meu Jesus que vive está. Aleluia, glória a Deus, aleluia, aleluia. Um dia quando você não tiver mais fôlego, um dia que o nosso ar, o Senhor tomar o nosso espírito, que o espírito é dele, e a gente não tiver mais como respirar, nós vamos fechar os nossos olhos, vamos apagar. E eu creio que nós vamos estar diante de Deus, diante desse Jesus que está vivo, de braços abertos nos aguardando. Vinde benditos do meu Pai, possui por herança aquilo que eu preparei para vocês desde a fundação do mundo. Aleluia. Por quê? Porque a biografia de Jesus não acabou numa sepultura. Jesus continua vivo. Aleluia. Você pode aplaudir e ficar de pé em nome de Jesus. Fique de pé aqui no lugar que você está. Aleluia. Ele é fiel. Fecha teus olhos em nome do Senhor. Fecha teus olhos. Deixa eu orar com você. Pai. Senhor, nosso coração às vezes até nos confunde. Por vezes chegamos no local de culto e às vezes alguns de nós chegamos aqui um tanto que desanimados, prostrados, enfermos de alma, talvez longe do Senhor ou próximos do Senhor. Há estados diferentes nesse lugar, há situações diferentes aqui, papai. Há circunstâncias da vida que chegaram a cada um aqui de forma diferente. Uns estão talvez num estado de alegria, outros estão num estado de tristeza, outros estão num estado de angústia, outros de depressão, outros de expectativas, de esperança, outros com sua fé não abalada, outros com sua fé abalada. Porque cada ser humano aqui, como eu, Deus, cada um de nós, passamos por estágios diferentes na vida. Às vezes nos reunimos num lugar como esse, e esse grupo aqui, cada um está talvez um ciclo da sua vida, numa estação da vida. E às vezes nós nem sabemos compreender a estação que o nosso irmão está passando. Hoje eu posso estar alegre, amanhã eu posso estar triste. Mas há uma coisa que não vai mudar na nossa história, Senhor, e nós te louvamos por isso. É a nossa fé que o Senhor vive. Porque o Senhor disse, mais bem-aventurados serão aqueles que não viram, mas creram. A sua palavra diz em Romanos, se você crer de todo o coração, se você confessar com sua boca, se você abrir a sua boca para confessar e crer de todo o coração, será salvo. Então o que o Senhor requer de nós é uma fé colocada no Senhor Jesus como um único e eterno Salvador. O Senhor é o Deus do recomeço, de uma nova história. O Senhor quer recomeçar histórias aqui hoje. O Senhor está recomeçando histórias aqui hoje. O Senhor recomeçou histórias há tempos atrás. Oh Deus, muito obrigado porque o Senhor fez em nossa vida uma nova história. Aleluia. E que é para a eternidade, não é só para essa terra. Nós não vamos terminar numa sepultura. Nosso corpo voltará ao pó,
mas nossa alma viverá eternamente contigo. Aleluia. Nós oramos a Ti, Senhor, para Te agradecer por isso. Para Te agradecer por isso. Eu posso estar cansado do físico, mas a minha alma exulta ao Senhor, glorifica o Teu nome, exalta a Ti. Senhor, se há pessoas aqui hoje que ainda não tiveram esse encontro pessoal, ou talvez por alguma circunstância da vida se afastaram dessa rota, desse caminho que é o Senhor, o único, que hoje seja o dia aceitável, que hoje seja o dia de salvação, que hoje seja o dia de recomeço. Talvez famílias inteiras que estão aqui, oh Deus, talvez alguns que estão buscando e já buscaram de diversas formas uma solução para esse vazio da sua alma. Tentaram até dentro de igrejas evangélicas, tentaram em várias religiões, mas hoje o Senhor se apresenta como único e eterno Salvador. Oh Espírito Santo, faz aquilo que nós não podemos fazer. Nós estamos aqui, Senhor, proclamando a Sua palavra, porque hoje é um dia de recomeço. É dia de entender que nunca mais estará sozinho. É um dia para entender que o passado será lançado nas maiores profundezas. Todos os nossos pecados ficarão na cruz do Calvário, e o sangue do Senhor vai nos purificar de todo o pecado. E um caminho será aberto, o caminho será aberto de acesso a Ti, Senhor, por meio de Jesus. Mas isso é uma escolha pessoal, ó Deus. É uma escolha individual. Eu já fiz essa escolha, papai. Eu te agradeço porque um dia o Senhor me permitiu fazer essa escolha. A maioria de nós aqui já fizemos essa escolha, mas talvez tenha alguém ali online, ou talvez, eu não sei se há alguém aqui, Senhor, que não tenha tomado essa decisão. E talvez seja hoje. Hoje seja este dia. Hoje seja o tempo. Agora é o tempo. Não deixe para amanhã, querido, em nome de Jesus, o que você tem que fazer hoje, o que você sabe que precisa fazer. Se você quer ter um novo começo na sua vida, uma nova história, por meio de Jesus, é hora de você abrir seu coração, é hora de você fazer essa escolha pessoal.